Então, pessoal, bom dia para vocês. Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma vez ao nosso ATPC de Ciências Humanas, tá? A gente vai passar essa primeira parte bem rápido, como eu falei para vocês, porque hoje nós temos um convidado que vocês vão saber daqui a pouco quem é, já falo para vocês porque está aqui na nossa pauta também, tá bom? E eu vou passar a palavra para a Thaisa para que ela também dê as boas-vindas aí a vocês. Thaisa? Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse convidado que nós trouxemos hoje. Muitos de vocês já estiveram com ele anteriormente, já tiveram uma oportunidade de assistir alguma fala deles voltado para essa temática que nós vamos escutar hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sejam todos muito bem-vindos e um bom dia para todos nós. Passo a palavra, Cléo. Legal. Então, hoje nós temos a participação especial do professor Ubiratã Gomes, que ele também é cacique da aldeia Bananal. Ele está entrando daqui a pouquinho para conversar com vocês, tá bom? Então, hoje a nossa participação especial é com ele. Nossos combinados importantes, como vocês já sabem, então sempre mantenham os microfones desligados, tá? Durante todo o nosso tempo aqui com vocês, porque ajuda bastante para a gente não ter que ficar parando para silenciar os microfones, tá bom? Então, se vocês puderem desligar, a gente agradece, tá? As dúvidas vocês podem continuar anotando aí no chat, a gente vai conversando e vai respondendo na medida do possível, tá? Focando sempre nas questões pedagógicas, como a gente sempre conversa, fala aqui com vocês. E o link da lista de presença vai estar no final da apresentação, desta apresentação aqui. Então, essa apresentação será encaminhada para vocês e vocês vão clicar lá no link da lista de presença para responder a presença, tá bom? Então, sempre o link está no PPT. A avaliação da TPC anterior, né, o que vocês colocaram aí, que foi esclarecedor, que trouxe aprendizagem, que foi formativo, foi maravilhoso, trouxe conhecimento, trouxe aprimoramento, tá? E a gente agradece muito, então, a vocês, né, por vocês estarem conosco nesse momento de estudo tão rico que a gente tem, que a gente faz com muito carinho, todo o cuidado do mundo, porque é para vocês, tá bom? Então, muito obrigada mesmo pelas devolutivas de vocês, tá? Hoje nós vamos estudar, então, continuando, porque nós estamos estudando, como vocês sabem, os fundamentos pedagógicos do currículo paulista do ensino médio. Então, nós estamos estudando esses fundamentos. E hoje a gente trouxe como fundamento para o estudo de hoje os temas contemporâneos transversais. Por isso, nós convidamos o professor Ubiratã para fazer parte aqui conosco deste momento, tá bom? Então, passando para vocês, antes da fala do Biratã, de acordo com as páginas 28 a 30 do Currículo Paulista do Ensino Médio, é onde trata sobre os temas contemporâneos transversais. Nós vamos fazer uma fala bem rápida aqui no começo, porque depois a gente vai deixar com o Biratã e é ele que vai, então, apresentar aí, né, dentro da multiculturalidade, ele vai apresentar o tema para vocês. Bom, então, temas contemporâneos transversais na BNCC, tá? Então, educar e aprender são fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser humano. Então, quando a gente faz isso acontecer, a gente deixa, né, de acontecer, na verdade, a gente produz uma alienação e faz com que aconteça a perda do sentido social e individual do viver. Então, nós precisamos superar essa fragmentação, né, do processo pedagógico, em que os conteúdos não se relacionam, não se interagem e não se integram também. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acabar, né, com essa fragmentação que nós temos. Ao abordarmos os temas transversais, tem que ficar claro para nós que os temas transversais não é deste ou daquele componente, a gente sempre fala isso, é de todos nós, né? E deixar de lado essa fragmentação, porque isso acaba fazendo com que o estudante ele tenha parcelas da aprendizagem de uma forma muito fragmentada, né? E isso produz, então, essa perda do sentido social individual, e não é o que a gente espera para o nosso estudante. Então, a gente tem que trabalhar isso com eles de uma forma integral, tá? E sempre de maneira transversal. Então, nesse sentido,
Os temas contemporâneos transversais, eles têm a condição, então, de explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, tá? Então, é isso que precisa acontecer, essa integração dos componentes curriculares, fazer a sua conexão com as situações vivenciadas por nós, pelo dia a dia, né? Nas nossas realidades, na realidade dos nossos estudantes, contribuindo, então, para trazer o contexto e essa contemporaneidade aos objetos do conhecimento. Então, trabalhar os objetos do conhecimento com essa intencionalidade de trabalhar também articulando com esses temas contemporâneos transversais. É isso que a gente espera que aconteça, né? Então, é muito importante a gente ter esses temas presentes nas nossas aulas, tá? Bom, e os temas contemporâneos transversais, então, eles têm essa sigla TCTs, eles estão dispostos em 6 macro-áreas temáticas, né, como demonstra essa figura aqui ao lado. Então, os temas contemporâneos transversais na BNCC, eles trazem esses 6 macro-temas aqui, que é meio ambiente, tá? Economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Aí tem o link aqui para vocês depois, se vocês quiserem entrar e conhecer melhor cada um desses temas, tá bom? Então a gente colocou o link aqui desse guia prático para vocês sobre os temas contemporâneos transversais, tá? Então no meio ambiente inclui educação ambiental e educação para o consumo. Dentro da economia, a gente tem trabalho, educação financeira e educação fiscal. Dentro da saúde, a gente tem saúde e educação alimentar e nutricional. Dentro do tema cidadania e civismo, a gente tem vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Dentro do multiculturalismo, nós temos diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, e dentro da ciência e tecnologia, nós temos, então, ciência e tecnologia. Vejam que são muitos temas, é bastante abrangente, por isso que a gente fala temas contemporâneos transversais, porque traz todos os temas que estão presentes aí no nosso dia a dia, presentes na sociedade, para que a gente possa discutir esses temas, né, debater, conversar com os nossos estudantes sobre todas essas macro-áreas temáticas aqui. Tá bom? Então, isso tudo de acordo com a BNCC. E na elaboração do currículo paulista, então, nós temos na elaboração do currículo paulista considerados os seguintes temas transversais. Então, da BNCC, foram reiterados ao currículo paulista: direito da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação alimentar, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação para as relações étnicas, raciais e ensino de história. Oi? Cleo, só um instantinho, eu vou silenciar o de todos, aí você abre o seu, tá bom? Tá bom. Então, continuando, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural, educação para a redução de riscos e desastres e relações de trabalho. Todos esses temas estão presentes no currículo paulista, tá? Então, vejam que educação para a redução de riscos e desastres, né, que está incluído lá dentro do grande macro tema lá, que é educação ambiental, faz parte do nosso currículo, do currículo paulista. É muito importante trabalharmos, então, todos esses temas aqui com os nossos estudantes, tá?
Essas temáticas, elas são contempladas na área de ciências humanas, né? E também em habilidades dos componentes curriculares de outras áreas do conhecimento. Então, cabe a cada escola, de acordo com as suas especificidades, tratar da melhor forma possível, de forma contextualizada, né? Sem fragmentação, esses temas, tá? Então, nesse sentido, o trabalho com os temas transversais é fundamental para que o estudante compreenda criticamente o mundo em que vive, propondo ações de intervenção para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável. Tudo passa pelas nossas mãos, né? Tudo está nas nossas nas mãos de professores, aquilo que a gente constrói na sala de aula. E formar esse cidadão que compreenda esse mundo de forma crítica também é nosso dever, também é nosso papel. Então, nós não podemos ficar distante disso. Nós precisamos trabalhar esse estudante, então, dessa forma global, tá? Sendo assim, então, as propostas, elas podem ser trabalhadas tanto em um ou mais componentes de forma intradisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, mas sempre transversalmente às áreas do conhecimento, ou seja, perpassando por todas as áreas do conhecimento. É isso que espera-se. E quando a gente fala de intradisciplinar, a gente está falando, então, do cruzamento entre conteúdos e habilidades, que é o abordar o tema. Todos os componentes podem abordar esse tema. Já quando a gente fala de interdisciplinar, a gente está falando de forma integradora, abordar de forma integradora. Então, eu vou trabalhar lá junto com eu, o professor de língua portuguesa e o professor de matemática. A gente montou um projeto e está trabalhando junto, de forma interdisciplinar, né? Onde estão integradas aí essas áreas. E de forma transdisciplinar, por meio dos projetos integradores e transdisciplinares. Então, a gente vai abordar o tema de forma integradora e de forma transversal. Quando a gente fala em transdisciplinar, é aquilo que foge da casinha, por exemplo, né? Então, não está mais em gavetinhas, né? Não sou eu, geografia, que estou trabalhando esse tema. É quando você trabalha tudo junto, sem fragmentação, sem mostrar, olha, geografia vai fazer isso, olha, história vai fazer isso, olha, matemática vai fazer isso. Não. Quando você não dá essa característica da fragmentação, aí sim passa a ser transdisciplinar, tá? Então é de uma forma como se tivesse todo mundo junto e misturado. A gente sempre fala isso, de uma forma junta e misturada. A gente sabe que os componentes curriculares estão ali dentro, mas a gente não tem como separá-los, não precisa separá-los. A gente trabalha de uma forma transdisciplinar, tudo integrado, tudo junto, de forma transversal, tá bom? Bom, e contribuir, então, com a possibilidade de promover ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na BNCC. Então, a gente tem que trabalhar desta forma, né? Os componentes curriculares de forma integrada, fazer essas conexões com as situações vivenciadas pelos estudantes, de acordo com a realidade de cada escola, de cada região, né? A gente vai trazendo isso tudo para o contexto, para o contemporâneo, para o que nós estamos vendo no nosso mundo, na nossa sociedade, articulando tudo isso com os objetos do conhecimento. Dessa forma que a gente consegue fazer. Isso está lá no currículo paulista do ensino médio, na página 29, tá? E a metodologia de trabalho, então, para a gente trabalhar com esses temas contemporâneos transversais, está baseada em 4 pilares.
Quais são esses 4 pilares? A problematização da realidade e das situações de aprendizagem. Então, sempre trazendo isso, trazendo situações, problemas para discussão, para debate, propondo intervenções, né? Sempre fazendo isso. Superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica. Então, acabar com essa caixinha. Isso daqui pertence à história. Olha, isso daqui pertence à geografia. Isso daqui é de matemática, né? Então, trazer os temas transversais para essa discussão muito mais abrangente, tá? E integração das habilidades e competências curriculares, a resolução dos problemas. Então, trazer essas habilidades, essas competências para discussão, para debate, propondo soluções, né, para os problemas que a gente encontra no mundo em que a gente vive, tá? E promoção de um processo educativo continuado do conhecimento, como a construção coletiva. Então, que a gente consiga promover mesmo, né, essa educação continuada do conhecimento, que seja isso de forma coletiva, que a gente possa agir na coletividade, que a gente possa pensar no mundo como um todo, né, de uma forma global, trazendo sempre essa discussão para a sala de aula, promovendo esse debate, em que eu, cidadã, posso atuar no mundo em que eu vivo, de uma forma positiva, nesse sentido, tá? E agora, não sei se o Biratã já conseguiu entrar, Thaisa. Ele entrou, ele já está aqui, Cleo. Beleza, ótimo. Então, agora, gente, eu vou passar a palavra para o professor Biratã, porque a gente ia fazer essa parte bem rápida mesmo com vocês, porque eu quero deixar o tempo para ele. E o Biratã, então, que vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho para vocês da cultura indígena, né? E das vivências dele como cacique, porque ele também é cacique da aldeia Bananal e é professor da nossa rede, é mestrando também, e ele vai contar um pouquinho para vocês sobre a vida dele, o currículo dele, e conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Então, o Biratã passa a palavra para você agora, tá? Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Será que o Biratã... Será que ele está com uma conexão ruim, Cleo? Tá me ouvindo, Thaisa? Oi, estou ouvindo, Biratã, direitinho. Deixa eu sintonizar melhor aqui, a conexão está meio... Mas vai dar certo. Enquanto ele não chega, gente, enquanto ele não vem, Thaisa, se vocês quiserem colocar alguns comentários aí no chat, tá? Sobre o que nós conversamos já, sobre temas transversais, o que vocês já têm feito, já têm trabalhado, contar um pouquinho para nós sobre isso, tá bom? A gente vai conversando aqui enquanto ele não chega, tá bom? Podem colocar para a gente aí. Sei que vocês fazem trabalhos maravilhosos já com os temas transversais, né? E aí, se vocês quiserem contar um pouquinho, até mesmo de experiências que vocês já tiveram aí, voltadas para as questões indígenas, por exemplo, que é o que nós vamos entrar no assunto daqui a pouco. Que legal, o professor Rafael colocou aqui. Eu já fiz uma palestra com o Edmilson Carai. Que legal, na minha turma do 8º ano, né? Que bacana, professor. Conta um pouquinho para nós, professor Rafael. Você pode contar para a gente rapidinho o que você fez? Compartilhar um pouquinho sua experiência conosco? Abre seu microfone. Tá funcionando? Tá sim. Tá sim. Tá ok. Conta um pouquinho, professor, como foi seu trabalho. Bom dia a todas, bom dia a todos. Então, essa atividade foi antes da pandemia. Agora eu não me recordo se foi no 7º ou no 8º ano. Anotei de bate-pronto no 8º, mas era uma habilidade que trabalhava a questão dos indígenas, né? E como eu tinha contato, assim, de pessoas que conheciam o Edmilson Carai, eu fui lá de bicicleta até o fundão lá do Rio Branco, lá daquela rua lá, achei longe, lá o pessoal. hein, professor?
conversei com o Edmilson e convidei ele para fazer uma palestra na minha escola, né, com a minha turma, né, e aí ele aceitou de pronto, né, dei uma ajuda de combustível, né, de transporte, ele foi lá, aí primeiro era uma aula dupla, né, então a primeira parte da aula ele falou sobre os povos indígenas, né, de origem guarani, né, que ele explicou a questão do povo sem males, né, a terra sem males, explicou um pouco da religião guarani, foi explicando para os alunos, conversando, e deu uma boa de uma palestra sobre interpretações de questões indígenas atual, falando de legislação, foi muito produtivo. E o segundo período da aula, eu já tinha preparado com os alunos, na qual eles fariam uma entrevista, e aí eles fariam perguntas para se utilizar da atitude historiadora e de que o historiador também pratica a entrevista quando vai elaborar as suas teses, os seus escritos, né? E aí foi muito legal, apesar de que, assim, era uma turma de 7º ano, bem, assim, indisciplinada, né? Era bem difícil de trabalhar com eles. Eles fizeram algumas perguntas, todos os alunos, a maioria resumiram em 5, sobre qual era a religião, como que eles viviam lá, se era muito essa coisa mistificada do indígena, se tinha televisão, se tinha essas coisas, e o Edmilson pontuou bem, esclareceu eles com umas 4 ou 5 perguntas na qual eles teriam que me entregar como trabalho documental depois, e o interessante foi assim que a questão da relação dos indígenas, né, com a comunidade escolar, que é muito importante, porque uma coisa que o Edmilson colocou muito bem, eles têm interesse em ter essa proximidade, porque eles colocarão a semente nas crianças, na qual serão os políticos, os engenheiros, os advogados, os ambientalistas, as profissões de amanhã, e na qual eles respeitarão os povos originários, os povos indígenas. Eu sei que foi uma ação muito pequena, eu costumo pegar uma carga horária mediana, né? Então, geralmente são atividades exclusivistas que eu faço só com as minhas turmas, né? Mas eles gostaram muito, né? Desmistificou muito, né? Eles tiveram uma interação real, né? Com um cacique, né? Com o pessoal. Até depois eu cheguei a ter a ideia de levá-los lá, só que eu não consegui viabilizar o transporte na escola, né? Para conviver um pouco. Lá eles fazem um alimento, lá parece que também eles fazem os artesanatos, o canto guarani, eles também mostram a natureza de como eles preservaram aquela região, que pode até virar um aeroporto, né, e pode desrespeitar aí as nossas contribuições das sociedades indígenas, né, das comunidades indígenas. Então, eu não consegui trabalhar essa questão de moradia, de política, de direitos, né, da questão dos indígenas, porque é relacionado a FUNAI e tudo, mas de alguma forma foi bem legal, eles gostaram, eles tiveram contato, eles entrevistaram, né, foi bem produtiva, mas foi antes da pandemia, podendo ter todo contato, né, o Edmilson foi lá, foi bem legal, foi muito bom, foi bem produtivo. Muito bom, viu? Parabéns, maravilhoso trabalho, muito legal mesmo, e é isso que precisa, que a gente fala que é tão perto e tão longe, nós temos tantas aldeias aqui próximas a nós, né, e muitas vezes a gente não conhece, então a gente precisa sim ter esse contato com eles, conhecer um pouco mais, né, dos indígenas da nossa região, porque eles estão muito próximos a nós, tá? E a professora Márcia Augusta também colocou aqui, que ela também fez com os 6º anos. Professora Márcia, pode também falar um pouquinho para nós, enquanto o Biratã entra? Oi, Cléo, bom dia. Bom dia. Trabalhei lá na escola do Alexandrina, Santiago Neto, aqui na Praia Grande, com os 6º anos, e aí no início eles ficaram bem assim, mas tem índio aqui, professor, né? Aí eu falei, sim, nós temos índios, né, aqui na Baixada, e eu pedi para que eles mesmos tivessem a curiosidade de pesquisar, né? Eu falei assim, eu não quero falar agora com vocês, eu quero que vocês pesquisem, que vocês me tragam, e foi muito bacana. Pedi para que eles fizessem desenhos, eles trouxeram cartazes, isso também foi antes da pandemia. Assim, né, eu gostaria muito que o
o Biratã falasse mais para nós, né, sobre as crianças, como está sendo esse ensino híbrido lá para eles, as dificuldades, o que a gente pode contribuir também para eles, né? O que ele gostaria que nós trabalhássemos mais em sala de aula, porque eu percebo que as crianças têm essa dificuldade de saber mesmo quem são os índios. Eles veem os índios, assim, muito de livro, sabe, Cleonice? Aquele índio que faz guerra, aquele índio que foi dizimado. Não, a gente tem que falar da cultura deles aqui, que nós temos os índios aqui na Baixada, muitos, né? E tirar essa imagem deles, né? De que o índio fica na rua, de que o índio não sabe nada, de que o índio não estuda, de que o índio é ignorante. E eu gostaria muito que ele pontuasse isso para nós, professores. Nossa, muito bem lembrado, Márcia, é isso mesmo, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa trabalhar os nossos estudantes, que cada povo tem a sua cultura, tem a sua forma de ser, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, né? A sua forma de viver, e a gente precisa respeitar essas diferenças, pessoas, da forma como elas são, né? A gente precisa trabalhar muito isso mesmo, e esse trabalho que você fez, de desmistificar isso tudo, é muito importante para que eles possam respeitar melhor os povos indígenas, para que eles possam compreender também, e para que eles possam ter a visão crítica, de muitas vezes eles podem até ver por que os indígenas, por exemplo, estão sofrendo nos dias atuais. O que levou a isso, né? Então, trazer essa discussão, por que chegou nesse ponto? Quais foram os motivos que fizeram nesse sentido crítico da coisa, né? Então, nós precisamos muito trabalhar isso mesmo. Então, um trabalho muito legal e vale muito a pena, e a gente precisa ter muito isso, sim. Esse trabalho de trazer os indígenas para que eles contem, para que eles falem, é super legal, gente, ajuda muito, porque a gente ouvindo deles, né, como que as coisas aconteceram, como que elas estão hoje, acredito que a gente pode melhorar muito esse nosso relacionamento com essas comunidades. Então, é muito importante a gente fazer isso, sim. Com certeza. E lembrando, Cléo, também que entre escolas e vinculadas, né, nós somos a diretoria de ensino com o maior número de escolas indígenas. Entre escola e vinculada, nós temos 17, né? E esse trabalho de trazê-los ou de estar indo até lá é um trabalho muito rico. Só para contar um caso para vocês, assim, de forma muito breve, nós tivemos uma escola que fez esse trabalho, fez esse intercâmbio, e quando a professora esteve lá para conversar comigo, o Biratã estava conosco também, e ela levou alguns alunos. Aí, quando os alunos viram o Biratã, eles falaram, tem índio de verdade. Então, é aquela coisa que a Cléo falou, tão perto e tão longe, né? Então, esse trabalho de intercâmbio torna muito viva essa experiência, e é muito bom, eles gostam bastante, né? Nós tivemos isso já tem um tempinho, uma escola do PEI que tinha uma eletiva sobre ervas medicinais. A professora também conversou comigo, enquanto na escola eles faziam estudavam sobre o conhecimento científico sobre essas ervas, eles fizeram esse intercâmbio com uma aldeia para buscar o conhecimento tradicional. Então, eles fizeram uma trilha interpretativa, tiveram uma palestra, puderam ver algumas dessas ervas, levar algumas delas para poder estar pesquisando, para poder estar estudando de forma mais aprofundada. Então, é um trabalho muito rico, assim, e os alunos gostam bastante, né? Só para comentar, assim, com vocês. Tá bom? Mais algum professor gostaria de falar? Lembrando que aqui na nossa região nós temos 2 etnias, né? Que é a Tupi e a Guarani. Mais algum professor gostaria Biratã, você está nos ouvindo? Eu quero acrescentar aqui que as populações indígenas, como vocês chamam, né? Que são as populações nativas aqui na Baixada Santista, são homens e mulheres em situação de rua, por falta de respeito dos governos federal, e estadual e municipal. São homens e mulheres em situação de rua, passando fome. Sim, professor, daqui a pouco o Biratã vai comentar um pouquinho sobre isso também, tá? Posso falar? O Biratã, você já está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, então.
Então, Biratã, eu acho que pelo celular você não vai conseguir. Eu vou tentar aqui novamente e vamos ver se você consegue visualizar, tá bom? Sim. Aí, Cléo, agora foi. Foi? Beleza, então tá bom. Agora, Ó, tá ok? Tá ok. passando? Então tá. Tá passando sim, tá na... Então, Biratã, é com você. Eu nem vou colocar em modo de tela cheia, que é para não dar problema. Vou deixar assim que facilita para ele visualizar, tá bom, gente? Então, Biratã, manda ver, é contigo. Sem problema, Cléo. Antes de mais nada, né, agradecer aí pelo convite, tanto da Cléo quanto da Thaisa. Eu não sei se todos sabem, mas eu estive aí junto aí, tive a oportunidade de tê-las como colega de trabalho durante 4 anos, né, na diretoria de ensino, responsável aí junto com a Thaisa, né, e a Cléo também aí, das escolas indígenas na nossa região, né, como a Thaisa bem pontuou, na nossa região aqui nós temos 17 escolas indígenas, né, contando aí com salas vinculadas em aldeias que não têm ainda essa unidade escolar. Então, falando isso, né, de quantos somos na região aqui, mais saiu da tela, viu, Cléo? Você tirou de novo. Então, falando isso, referente a essa gama de população que nós temos, principalmente aqui na nossa região, na Baixada Santista, sem contar Litoral Norte, Vale do Ribeira, enfim, mas aqui na região, o quanto que nós temos de cultura indígena, né? Então, se faz necessário, né, acredito eu que nós, enquanto educadores, não precisaríamos de nenhum direcionamento com relação a leis, né, que já vem aí na próxima, aí, né, Cléo? Não precisaria de uma lei, né, que agora temos, né, que é a Lei 11.645, que ampara tanto a cultura indígena quanto a cultura afro para se trabalhar em sala de aula com essa temática tão importante, né? Lembrando que nos temas transversais aí ele traz no multiculturalismo, né, que quando a gente vê esses temas transversais, que para nós, enquanto comunidade indígena, é algo tão presente no nosso dia a dia, nós temos como parâmetro e matriz para a nossa educação escolar dentro das nossas comunidades, não fragmentar o conhecimento como o currículo posto, né? Então, a gente já trabalha dessa forma, não só transdisciplinar, como interdisciplinar, então a gente trabalha o conhecimento, né? Eu acredito que para nós, enquanto educadores, quando se tem essa fragmentação aí, e esse retorno ao trabalho com a transdisciplinaridade, eu acredito que é um exercício, né, que infelizmente as instituições de ensino, de formação, elas trabalham esses temas fragmentados, né, mas vale agora, enquanto educadores, a gente trazer essa importância. Então, poderia aqui falar de qualquer um desses temas transversais que estão diretamente ligados com as nossas comunidades indígenas, mas escolhi 2 aqui que eu acho que a gente já consiga contemplar aí esse trabalho tão importante na nossa região aqui, que é justamente trabalhar aí o multiculturalismo e a questão ambiental quando se tratar das nossas comunidades indígenas. Então, mais uma vez aí, eu agradeço a presença de todos e de todas aqui presentes, né? Espero que a gente possa ter aí um bom diálogo e que eu possa tirar um pouco das dúvidas de como fazer esse trabalho em sala de aula. Pode passar mais um, Cléo? Creio que muitos dos professores aqui presentes, boa parte eu conheço, né, talvez alguns não, né, mas
esse trabalho que eu desenvolvo referente a essa quebra de estereótipos, onde esse índio genérico, ele acaba perpetuando aí em muitas falas dos nossos educadores, né? Então, eu trago aqui essa reflexão mais uma vez, né, para quem ainda não teve a oportunidade de fazer junto comigo essa reflexão, mas que traga aí essas suas, antes de falar de como trabalhar da questão indígena, né, trabalhar essa quebra de estereótipos, né? Então essa decolonização, acredito que tenhamos que trazer com um ênfase maior na atualidade. Então aí eu trago aí para vocês aí como reflexão aí o que significa para vocês esses índios aí, tá bom? A gente volta a falar nisso. Vamos lá, Cléo? Se alguém quiser interromper aí no chat, ou Cléo, com alguma pergunta já pertinente, é o que a gente já está conversando, pode trazer, tá bom? Então, dentro ainda essa série de estereótipos e trazendo esse tema importantíssimo, que é o multiculturalismo, esse ênfase à cultura primitiva, que foi o alicerce da construção do nosso país. Então, é de suma importância que não tem como nós projetarmos um futuro, né? Eu diria até assim, eu trago muito uma fala nesse sentido, não tem como vislumbrar o futuro sem falar do passado, né? Para que a gente tenha nossas ações aqui no presente, para que a gente possa vislumbrar um futuro aí com menos desigualdade e com menos preconceitos com relação às populações indígenas. Então, eu trago já como sugestão, quando a gente fala assim dessa questão ambiental que está bastante em ênfase, né, em discussões aí mundiais, né, não só a discussão por proteção às águas, às florestas, aos seres vivos que nelas habitam, mas é de suma importância também colocar essa parte socioambiental e essa parte sociocultural que estão dentro dessas áreas protegidas ainda. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui, um pouco disso, né, para mostrar, né, independente do ano série, trazer isso, né, o quanto são as populações indígenas ainda em todo o país, né, o quanto era, nessa parte histórica, puxando essa parte histórica, o quanto era na época da invasão desse território antes de se tornar o Brasil, né? Éramos aí milhares de indivíduos convivendo dentro desse território, né? Com mais de 1.000 etnias aí aqui no Brasil, mais aproximadamente aí dentro do censo, mais de 6 milhões de indivíduos, né, com mais de 1.000 etnias, 1.000 culturas diferentes, convivendo desse território que era o Brasil, né. Atualmente, no último censo, que foi de 2010, nós temos aí mais de 240 povos, já está beirando já aí a 300 povos na atualidade, né. Desses quase 300 povos, né, é importante trazer para essa discussão entre os nossos alunos, dividindo aí em grupos e mostrando aqui essa grande diversidade que nós temos em todo o território nacional, né? Aqui nesse mapa dá para ver algumas das principais nações indígenas no país, porém existem muito mais ainda do pouco que restou, principalmente dessa parte ambiental. Então, a importância, quando se vê nas grandes mídias aí, essa discussão em torno da questão indígena, da luta por demarcação dos nossos territórios, é importante trazer esse ênfase e essa discussão com os nossos alunos. Então, antes de falar da questão indígena em si, é bom mostrar esse parâmetro de um todo, para a gente, então, vir caminhando, quebrando esses estereótipos que envolve aí a nossa cultura. Pode passar mais um, Cléo?
Se alguém quiser já intervir com alguma questão, por favor. Ainda, então, dando continuidade ainda nessa quebra de estereótipos aí, eu trago aqui nessa imagem algo que é bastante comum, né? Que é bastante comum ouvirmos, eu também ouvi, enquanto indígena em sala de aula, que os indígenas moram na Oca, né? A Oca, para quem sabe, né, é do nosso Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani esse que dentro aí da história do país já foi a língua oficial do país, né? Ali até 1860, ali, quando o Marquês de Pombal, ele na verdade, proibiu que se falasse o Tupi-Guarani no país, né? Na verdade, era outro nome, era língua geral, ou Nhengatu, como chamavam, língua brasilis, né? Mas foi proibido ali, e a nossa herança do Tupi-Guarani, ela se perpetuou até os dias atuais, né? Dentre eles, o que se ensinava, tanto nas cartilhas ou nos livros didáticos, era que o indígena, o índio, genérico aí, morava na Oca, né? Mas vale nós, enquanto educadores, né, trazermos de quem nós estamos falando, né? Que população indígena é essa que nós estamos falando? De qual povo é esse que a gente está se referindo? A qual povo a gente está se referindo? Então, eu trouxe aqui algumas habitações nesse sentido, né, justamente para quebrarmos esses estereótipos de Oca, algo assim como se na língua desse povo, a habitação dele ele chamasse de Oca, né? Oca é no Tupi-Guarani, na língua que eu falo, né? Oca, ou Caruçu, que é a nossa grande casa, ou, enfim, é no Tupi-Guarani. Mas aqui eu trago para vocês outras dessas moradias em todo o território, para justamente trazer essa reflexão em meio aos nossos alunos, né? Aqui na parte superior, na parte direita, vocês podem ver aqui uma dessas habitações em forma de palafitas, né? Não sei se vocês conseguem de qual região. Um momentinho, Thaisa, tem o microfone. O Biratã, eu vou silenciar para ficar mais fácil para você falar e você abre seu microfone, tá bom? Pronto, eu silenciei, é só você abrir seu microfone. Ok, obrigado, Thaisa. Pode voltar lá, então, naquela imagem, por favor. Tem como voltar, Cléo? Não voltou ainda. Gente, hoje aqui tá resolvendo fechar sozinho do nada, tá? Eu não sei o que veio do concerto, aquele dia deu aquele problemão, mas agora vamos ver se voltou. Deu certo, Cléo, deu certo. Ainda não está na tela, mas enquanto você volta, Cléo, só para comentar o que o Biratã perguntou, o pessoal está gostando bastante da sua fala, o Biratã, e eles falam que é o ponto central da nossa área de ciências humanas, tudo que você está dizendo, que nós procuramos evitar os erros do passado, refletindo formas de pensar e fazer. Tenho muito orgulho dos meus ancestrais. Eles pedem indicação de livros com o idioma Tupi-Guarani. Se você tiver alguma sugestão e depois puder deixar no chat, né? Aí eles falam que os indígenas são os protetores do meio ambiente, que desenvolvem a sustentabilidade de verdade. Mas agora eu vou passar a palavra para você, aí depois eu faço a leitura de mais alguns comentários no chat, tá bom? Ok, Thaisa. Agradeço. Na verdade é isso mesmo, né? O que está faltando é a gente trabalhar essa valorização, porque nós, enquanto populações indígenas, nós não somos mais nem menos que nenhum outro que aqui estamos no território
no território brasileiro hoje, né? Mas vale enaltecer justamente as culturas primitivas que aqui estavam antes desse território se tornar o Brasil, né? Então, se for mais para frente, eu trarei uma outra imagem justamente mostrando essa importância do porquê de demarcar os nossos territórios, né? Então, aqui em cima, então, nessa imagem aqui ainda, em torno dessa quebra de estereótipos, que nem eu estava comentando, justamente o quê? Algumas das nossas habitações, né, que são, eu posso falar que é a oca desse outro indígena, né? Mas eu tenho que perguntar para esse indígena como é essa habitação na língua que ele fala, né? Então, aqui nós temos aqui uma habitação aqui em cima, em formato de palafita, né? Aqui nesse lado direito, nós temos uma outra habitação, na parte aí, uma outra habitação em cobertura aí de palha e cercada de madeira, né? Aqui na parte inferior esquerda, nós temos uma casa aqui em taipa, né? Taipa, para quem não sabe, hoje aí a bioconstrução, que está bastante em evidência também, mas trazer aqui uma outra dessas habitações nossas indígenas tradicionais, né? Na parte central aqui, a gente pode ver aqui a ponta aqui de uma outra oca, uma outra moradia aqui indígena, né? Essa moradia, ela tem como principal característica, o teto dela, ele se encontra com o chão, né, em formato de um casco de tatu, né? E são casas onde as moradias são coletivas, né? Não é só uma família que mora dentro, são diversas famílias que moram dentro desse mesmo espaço, né? E aqui ainda, para trazer ainda, dentro dessa discussão que a gente pode trazer com os nossos alunos, evidenciar que nem trazer assim como um choque assim mais dentro da discussão, né? O que representa essa imagem central, né? Que quando a gente fala que o indígena mora na oca e vive na floresta e tal, e essa imagem aqui onde nós temos alguns indígenas, né? Com a sua moradia atual feita em lona, né, em plástico aí, né? O que quer dizer isso, né? Então, quando a gente evidencia isso, dentre tantas moradias que nós temos, né, a gente consegue, se a gente conseguir fazer entender, os nossos alunos entender essa gama que nós temos de etnias e diversidade cultural ainda no país, né, a gente consegue quebrar tanto a desigualdade quanto os preconceitos que existem em torno das nossas culturas indígenas. Tá? Pode passar mais um, Cléo? Por favor. Então, aqui, eu trouxe a imagem de alguns indígenas aqui para trazer ainda essa reflexão, né? Trazendo essa reflexão ainda, remetendo lá ao primeiro mapa lá de toda essa diversidade que nós temos em todo o país, né? A gente pode dividir os nossos alunos em grupos, né? Cada um ir numa região, das 5 regiões que nós temos no país, né? Quem protege esses biomas que existem ainda, né? Desde o bioma que restou da Mata Atlântica até os Pampas lá no sul. Então, a gente trazer, independente, como a gente está falando desses temas transversais, né? Então, não importa se você está numa aula de matemática, ou numa aula de língua portuguesa, de artes, ou no nosso caso aqui, sociologia, filosofia, história, geografia, que já entra aí nas ciências naturais, mas que são todas ciências que formam o conhecimento, né? O conhecimento que nós, ainda na cultura indígena, a gente trabalha esse conhecimento como um todo. Então, a gente evidenciar tudo isso, né?
e trazer algumas imagens para que entre os alunos a gente possa discutir as características, né? Quebrando aquele preconceito do índio genérico ainda, que os livros didáticos muitas vezes traziam, hoje não mais, né? Com um pouco menos de ênfase aí, saiu de novo. Então, Biratã, quando a Thaisa vai projetar do dela, que o meu tá fechando muito, tá bom? Tá bom, mas vamos continuando. Então, quando a gente traz em evidência essa discussão com os alunos mostrando justamente essas diferentes características que nós temos dentre as populações indígenas que vivem no território brasileiro ainda, né, a gente pode a partir dali, né, falar de acordo com o habitat, de acordo com o ambiente em que vive, né, qual ecossistema faz parte esses territórios indígenas, né, e quais são as características. Então, diferenciando assim, né, as características peculiares que se tem de uma etnia para outra, né, pode ir passando, Cléo. Slide 6, Thaisa. Isso aí. Volta aqui em cima, volta um, Cléo. Volta um, Thaisa. Isso. Volta um, Thaisa. Aqui para mim voltou. Aí, agora chegou. Então, aqui na parte superior, quando a gente traz em evidência algumas etnias que nós temos, né, justamente para a gente evidenciar essas características que são ímpares dentre as culturas indígenas, esses mais de 300 povos hoje que nós temos em todo o território nacional. Aqui na parte superior, aqui tem um indígena da etnia Pataxó, que fica ali na região sul da Bahia, ali, né, na região da Mata Atlântica, essa etnia que está ali, vive ali hoje, na região aonde houve a chegada aqui ao nosso território, né, ali na região da Bahia. Então, aqui o indígena Pataxó, né, uma das características principais que nós temos dos Pataxó é o cocar, né, esse cocar onde tem uma tiara e o cocar fora da cabeça, né. Na parte central aqui ainda, a gente tem aqui um outro indígena que é indígena Carajá, né? Os Carajás, eles ficam na região central do país, ali na Ilha do Bananal, né? No Parque do Xingu, no Médio Xingu ali, se eu não me engano, na Ilha do Bananal, onde vivem os Carajás, né? Os Carajás, eles têm, assim como característica principal, né? Esse adorno, né? Que faz parte da cultura Carajá, e o cocar, o adorno principal, que é o cocar, fora da cabeça, né? Assim como como exuberância, né? A parte exuberante dessa cultura indígena, né? Então aqui nós temos um líder Carajá, onde ele se destaca dentre as outras etnias pelo uso do cocar aqui, né? Aqui ainda nós temos um outro indígena aqui da etnia Tucano, né? Existe essa etnia também no Brasil, na etnia Tucano aqui, né? Com esse adorno, essa criança com esse adorno com penas vermelhas na cabeça aí, né? E na parte direita aqui, inferior, uma indígena Carajá, né? Na etnia Carajá, dentre os ritos, né? Existem os rituais e existem os ritos, né? Os ritos de passagem, assim como na cultura não indígena, que nem existem o baile das debutantes aí, quando a menina faz 15 anos, ela está passando ali de jovem ali para adulto ali, né, da menina para moça, né, na cultura indígena também, nessas diversas culturas que nós temos, cada um dentro da etnia tem um jeito de fazer esse rito de passagem tanto para os meninos quanto para as meninas. No caso da etnia Carajá aqui, as meninas elas fazem uma pequena tatuagem aqui na maçã do rosto,
né, se vocês puxarem mais de perto aí depois, a Cleo acho que vai compartilhar com vocês, podem ver, evidenciar essa característica que é da etnia Carajá, desse líder aqui central, né? Aqui na parte inferior esquerda, nós temos aqui um dos maiores líderes que nós temos em todo o país, aí, em cocar amarelo aqui, que é o cacique Raoni, né? Ele está bastante nas mídias aí, lá na década de 80, ele junto com o Sting, participou, viajou à Europa, enfim, né? Então ele é um dos lideranças assim mais conhecidos em todo o território nacional e internacionalmente, né? No ano passado ele foi um dos indicados a uma premiação grande que me fugiu agora, né? A premiação que o Raoni ele foi indicado. Mas dentre as celebridades que se tem pelo mundo, né, na luta por essa igualdade com relação aos povos, né? Então, na etnia, o Raoni, ele é da etnia Kayapó, né? A etnia Kayapó, ele tem uma das principais características, esse adorno labial, né, que é tipo um alargador no lábio, né? O Raoni, que agora há pouco tempo ele perdeu a esposa muito bem, né, na idade avançada já, e o Raoni estava sem nenhum adorno dele, né? Dentro da cultura Kayapó, né, quando se está de luto, você tira tudo que remete à beleza, né? Você fica com a pele crua, né? Então ele tirou o adorno, ele tirou o cocar, tirou os colares, então ele estava de luto. Então, evidenciar essas peculiaridades dentre essas culturas é importante para a gente quebrar alguns estereótipos, né? Naquela imagem anterior, quando eu estava falando referente às ocas, aquela oca, aquela habitação em forma de palafita, essa lá no alto lá, é desse indígena aqui, pode voltar, Thaisa? É desse indígena do lado do Raoni aqui, que são os Axanincas. Esse indígena que tem um cocar em formato de chapéu aqui, com duas peninhas atrás, né? Esses são os Axanincas. Os Axanincas, eles estão lá naquela região, na região norte do país, divisa ali do Peru com o Brasil, né? É importante trazer essa reflexão com os nossos alunos, o porquê desse formato, dessas habitações, desses indígenas ali, em forma de palafita, né? Dentre a cultura indígena, já trazendo para essa parte socioambiental, onde não tem como diferir a população indígena do ambiente onde vive, né? Assim teria que ser com toda a humanidade, infelizmente não é assim que acontece. Mas nós somos o ambiente onde nós vivemos, né? O ambiente onde nós vivemos reflete muito quem somos, então não tem como dissociar. Então, dentro da cultura indígena, então isso se reflete bastante naquela imagem, nessa habitação dos Axanincas aqui, os Axanincas que eles fazem a própria vestimenta dele feita em algodão, eles trabalham bastante com tear. Então, aquela casa em formato de palafita é para falar o quê? Aquilo ali, a imagem ela mostra muito, né? A nossa habitação mostra muito. O quanto nós, enquanto populações indígenas, valorizamos e não modificamos o ambiente onde nós vivemos, né? Então, nós não mudamos o curso do rio, nós nos adaptamos aos contornos dele e a tudo que a natureza ela nos proporciona e que Nyanderu Nyandejare, né, que é o nosso criador, né, que a gente acredita, dentre as inúmeras etnias que nós temos, nós acreditamos em um Deus criador, né? Independente da cultura indígena, a gente acredita que alguém criou tudo isso aqui, né? Não foi nada assim por acaso, né? Então, nós não mudamos o curso do rio, a gente se adapta a ele. Por conta disso, né, ali como estão ali próximo ao rio Amazonas ali, que o rio Amazonas ele nasce lá no Peru e adentra no Brasil, né? E todas as habitações, não só dos indígenas, tanto dos ribeirinhos também, que herdaram
esse respeito ao meio ambiente, fazem suas casas em forma de palafita. Então, quando as águas sobem, não atingem. Então, não se tem problemas com enchentes quem mora em aldeias indígenas. Você nunca vai ouvir que o indígena teve problema com enchente. A não ser que o rio encheu, não dá para ele passar de um lado para o outro. Mas problema com alagamento, essas coisas não existem em comunidade indígena, porque a gente respeita a natureza, a gente respeita o ciclo das águas. Né? Então é importante frisar. Disso que você está falando, do ciclo das águas, muito legal. Essa semana nós tivemos uma experiência com relação a isso, quando nós fomos levar os materiais numa escola da aldeia Guapeú, e que eles atravessaram todo aquele material, o rio estava hiper cheio, e eles atravessaram com todo aquele material no barco, sabe? Com uma coisa assim, eu falei, nossa, eu jamais teria essa capacidade, essa coragem de fazer, e eles ali de uma forma tão tranquila, com crianças e tudo mais, e fazendo aquele trabalho, eu achei, assim, incrível. Thaisa estava junto e viu, né, Thaisa? Foi uma experiência, assim, tremenda para nós ver aquilo. E estava muito cheio, viu, Biratã? E a aldeia fica bem no alto, né? Então, você vê que eles não têm nenhuma preocupação mesmo com a cheia do rio. Sim, porque é algo que faz parte da natureza, né, Cléo? Então, e está muito perto de nós, né? Está muito perto de nós, né, tudo isso. E a gente pode trazer esses alunos para vivenciarem isso, né? As aldeias são abertas a visitações, enfim, dá para a gente trazer isso, né? Então, voltando ainda a essa ideia do ciclo das águas, hoje que está bastante em discussão em todo o território nacional, com relação às bacias hidrográficas, né? A gente sabe, aí trazendo, quando a gente fala para pontuar essa questão dos temas transversais, onde o meio ambiente, ele hoje, ele tem que ser independente, ô Cléo, eu diria assim, e os demais, né? Independente da disciplina que se está trabalhando, o tema ambiental hoje ele tem que ser o topo desse ensino, né? Isso porque a gente está caminhando para um abismo. A gente está caminhando para um abismo onde nós fazemos parte desse meio ambiente, né? Esse meio ambiente é que muitos, hoje, em muitos segmentos, né, na cultura indígena a gente chama de mãe terra, né? Outros chamam de Gaia, né? Em outras línguas, né? Em outros direcionamentos. Mas o quanto que nós... se a gente for fazer uma comparação do ser humano, nós, né, enquanto organismo vivo, e a Terra, né, o quanto que a Terra proporciona toda essa vida, né, enquanto desde do fluxo das suas águas, nós também da mesma forma, né, então essa comparação com o meio ambiente, a Terra conosco, né, o nosso organismo, né, as nossas veias poderiam ser comparadas aos rios, né, a gente, o ser humano, aí trazendo aí para as mulheres que tem algo tão importante assim, é justamente o gerar outra vida, da mesma forma a terra também, né, a terra que é a terra fértil, desde que bem cuidada, ela gera e proporciona vida o tempo todo. E nós, né, assim, quando a gente sai dessa matéria, que nós somos uma matéria orgânica também dentro desse grande organismo, né? Então, onde essas concepções de mundo, aí trazendo aí para uma parte que as ciências humanas trabalham, que é essa parte mais filosófica, né? Essas filosofias de vida, como é esse trato com o território onde nós vivemos, onde nós fazemos parte desse território, né? Onde a terra ela faz parte desse território. Então, quando a gente evidencia muitas das nossas lutas aí que estão nas grandes mídias aí, que o indígena está brigando por terra, né? A gente nunca brigou por terra, né? A gente luta para manter o que? O nosso território, né? A gente, o valor para nós está nessa interação, né? Então, da onde eu estou falando aqui, que é a nossa comunidade indígena, que nós temos aqui mais de 300 anos de existência, de onde eu estou falando aqui,
a nossa comunidade tem mais de 300 anos aqui de existência, né? Tem o cemitério tradicional aqui na nossa comunidade, tenho orgulho de falar que esse cemitério, hoje, ele tem a utilidade, os meus antepassados aqui estão, e aqui eu quero ficar também, perpetuando até quando o Criador quiser que aqui a gente se encontre. Então, quando a gente fala dessa parte socioambiental, né, onde um dos temas transversais também que se trabalha bastante aí, é se trabalhar a economia dentro desse... Como se relaciona esse trabalho da economia, junto, valorizando essa parte cultural, que entra no culturalismo aí, onde estamos nós, tanto a cultura indígena quanto a cultura afro, a cultura quilombola, ribeirinhos, enfim, onde a gente se encontra nesse contexto, né? Como dos povos tradicionais também, né, o Biratã, que vocês... Sim, Cléo. Então, como essa economia, ela impacta, né? Antes de falar como essa economia impacta, nós, enquanto educadores, a gente tem que saber em que contexto essa palavra, né? Qual é a etimologia da palavra economia? Eu acredito que muitos sabem, mas a maioria não sabe, né? Economia, ela significa o quê? Você cuidar do seu lar, você gerenciar a sua casa, você cuidar da sua casa, né? Até que ponto nós, enquanto seres humanos, estamos tratando esse cuidar da nossa casa, que é essa verdadeira economia, que não tem nada a ver com a parte capitalista, né? A economia, ela quer dizer o cuidar do ambiente onde nós vivemos, cuidar no sentido da melhor forma, zelarmos por ele, né? E como nós estamos zelando com o ambiente natural, onde todos esses temas, transdisciplinares aí, eles se convergem, né? Como nós estamos lidando com tudo isso? Então, evidenciar esse nosso dia a dia da cultura indígena, né? Pode passar mais um, Thaisa? Evidenciar todo esse dia a dia da cultura indígena e trazer para essas discussões em sala de aula com os nossos alunos, né? Eu queria até parabenizar aí já o professor Rafael por conta dessa interação com a Cacique Edmilson, né? Junto com os pequenos aí, né? Que nem ele falou, né? Os pequenos não ajudaram muito, que eles são assim meio avoados, mas é a criança de hoje, né? A criança de hoje, ela é assim, né? Ela quer saber muito, ela quer saber, e essa educação, aqui uma coisa particular minha, que depois eu quero trazer isso também, que é assim, que essa educação que está ofertada dentro desses currículos também, onde a gente está aqui falando para trabalhar o conhecimento, a gente voltar às origens, que é trabalhar o conhecimento, tendo uma base comum aí que, entre aspas, nos obriga a fazer algo que teria que ser do nosso dia a dia já, não fragmentar esse conhecimento. Mas, enfim, muitas vezes nós temos alguns egos ainda dentro do nosso grupo de professores mesmo, que um não consegue trabalhar com o outro, né? E você acaba com isso prejudicando até um aluno, aí, prejudicando o conhecimento, né? Então, quando a gente trabalha dessa forma interdisciplinar, a gente consegue, transdisciplinar, né? A gente consegue abordar o conhecimento e chegar de uma forma mais significativa para o nosso alunado, né? Então, aqui eu trouxe aqui para vocês aqui quem somos no estado de São Paulo. Não sei se todos têm consciência disso, né? Quem são os indígenas que vivem no território paulista, né? Aqui nós temos, em todo o território, nós temos 5 etnias, dentre elas os Terenas, Krenaques, Cangangues, Guaranis e Tupis, né? Os Krenaques, Terenas e os Cangangues estão na região oeste do país, do estado de São Paulo, na região central aqui, dá para ver nesse mapa amarelo aqui em cima, né? Ao mesmo tempo que esse mapa aqui embaixo, que mostra essa parte da vegetação, né? Quando a gente sobrepõe um mapa no outro, a gente dá para abrir essa discussão o quanto que a parte socioambiental, ela
ela é de grande importância dentro desse território. Então, quando a gente olha aqui onde estão essas partes verdes, é onde estão as nossas comunidades, os nossos territórios indígenas ainda. Então, quando a gente evidencia isso, a gente traz para essa discussão da importância de se apoiar os movimentos indígenas em torno da demarcação dos territórios, né? Que o território, ele, a gente pode território esse que trazendo essa concepção de como é essa interação, como o que é o território, o que a terra significa e o quanto tem para a população indígena, para a gente justamente quebrar algumas falas aí muito preconceituosas que existem na totalidade ainda. Uma delas eu diria que é muita terra para pouco índio, né? O que é essa terra? O que significa a terra para nós, né? Então, quando a gente vê que boa parte do que restou da Mata Atlântica, ou nessa transição aí com outros biomas, né? O que restou é onde ainda estão boa parte delas, se não for a área de preservação, área de parques, são as nossas áreas indígenas. Então, trazer essa discussão, a gente consegue evidenciar o quanto que as populações indígenas ainda têm a ensinar e a contribuir, não ensinar, a contribuir com esse retorno às origens do ser humano em geral, né? Em valorizar a verdadeira economia, que é o quê? Que é cuidar do ambiente onde se vive, cuidar do seu lar. Dessa forma, eu acredito que a gente consiga fazer com que esse cidadão, como bem foi colocado pelo Rafael lá na sua fala, esse cidadão que será os futuros adultos de amanhã, né, que exerça essa cidadania com consciência, né, preservando e valorizando, além de respeitar essas diferenças. Então, trazendo aí como uma das temáticas que se podem ser trabalhadas, né? Algum questionamento aí, Thaís, para a gente... O Biratã, então, eles estão falando, teve uma professora que perguntou sobre o seu nome, que você comentou da outra vez, lá no seminário, e ela não lembra mais, gostaria que você falasse. Teve um outro professor que colocou logo no início, perguntando sobre como que está a parte da demarcação da aldeia Paranapuã, se existe algum avanço em relação a isso ou não, que é daqui de São Vicente, né? Teve também um professor que colocou falando sobre a questão do lixo, que com a maré vai tudo lá para a aldeia Paranapuã, e se isso prejudica muito a questão deles ali, né, da questão da pesca, principalmente se eles fazem isso, a pesca no mar, e o quanto que isso pode ser prejudicial. Então, essas são algumas questões que eu estou colocando aqui para você, tá? Que eles perguntaram. Tá bem, tá bem, tá. Então, o meu nome eu nem me apresentei, né? O meu nome é Ubiratã, né? O Biratã, que vem do Tupi-Guarani já, significa esse Ubirá aí, que vem de Uurá. Hoje a gente fala no Tupi-Guarani Uurá, que é árvore, né? Ou madeira. E esse Antã vem de Irantã, que seria madeira forte, madeira dura, né? O meu nome ele já é no Tupi-Guarani já, né? Mas mesmo assim, dentro da nossa cultura, a gente tem ainda um outro nome indígena dentro de um ritual que nós fazemos, né, todo início do ano, enfim, que eu tenho um outro nome, um segundo nome. Tanto dentre a cultura tupi, nós temos dois nomes que a gente tem no decorrer da vida, né? Um na parte espiritual e outro que a gente traz no nosso dia a dia, né? E com relação à pergunta aí do professor, aqui na região nós temos algumas das nossas comunidades ainda que não são demarcadas, né? Ali, no caso específico ali da Paranapuã, a gente está nessa luta aí já há muito tempo, já, né, quase 20 anos, né? Então,
para quem é da região de São Vicente, é importante, né, trazer para esses alunos, né, todo esse trabalho que é feito ali, né, com relação às populações indígenas, no sentido de quê? De trazer antes da... Ali é um local ali que não é nem da Marinha, né, nem do Estado, então tem uma briga ali entre a Marinha e o Estado ali, e está hoje a população indígena ali no meio, né? Então foi colocado referente ao lixo que chega ali, porque ali como é uma encosta, né, esse Paranapuã, ele na verdade, dentro a tradução ali já é onde as ondas se levantam, né, ali, naquele canto que é um costão ali, então todo esse lixo do entorno, ele vai para esses costão, né, para esses costões aí, né, a própria natureza, né, ela joga o mar, o que jogam nele, ele joga para esse costão, né. Então ali onde era chamado até de Praia das Vacas, né, esse nome até tem ali por conta utilizavam aquela região ali como pasto, né, assim no histórico da construção aí da região, tanto São Vicente quanto Santos aí utilizavam, né, a beira-mar como pastagem, né. Então, hoje, essa luta ali está muito grande ainda, né, tivemos alguns avanços, porém as proibições são, assim, muito cruéis, eu diria, né. Lá o cacique, lá, se não me engano, agora é o cacique Ronildo, que está ali na Paranapuã, juntamente com o Gilson ali também, que faz esse trabalho, que é meu primo ali na Paranapuã, trazendo essa discussão da importância de se demarcar, né? Então, chegando nesse ponto da importância de se demarcar os nossos territórios, se você pegar hoje, nós temos a tecnologia aí, que na verdade é um dos temas transversais também, dentre tantas outras abordagens transversalmente aí, a tecnologia também está lá, né? Se a gente pegar, para evidenciar essa parte socioambiental, trazendo como exemplo a aldeia indígena Paranapuã, se você pegar no Google Maps, né, e puxar lá antes da entrada da população indígena que está hoje ali, né, se você trazer um histórico, montar uma linha do tempo aí, né, uma linha do tempo, onde você pega lá essas imagens e vem sobrepondo até hoje, você vê a importância de se ter um território e o quanto que nós, populações indígenas, a gente vive em harmonia com esse território, né? Então você vê lá o quanto que modificou da época que aquele local ali, onde era um local de desova de corpos, enfim, de usuários de drogas, é um local muito sujo, muito lixo, além das habitações que tinham ali, da antiga FEBEM ali ainda, que viviam ali, que estavam ali em ruínas, né? Se você for pegar hoje lá, você só vê área verde, né? Então, quando você evidencia isso que está próximo da nossa atualidade, né? Você utilizando aí também da tecnologia aí, puxando no Google Maps aí, você trazendo até a atualidade, você evidencia, né, a importância de se demarcar os territórios indígenas, né? Você evidencia, por quê? Porque antes de ter o território indígena ali em específico, né, era de um jeito. E o quanto que mudou, hoje tem área verde, né, mas as proibições ainda existem, né, não se pode caçar, não se pode pescar, não se pode plantar, e não se pode nem construir as habitações, né, a gente sempre tivemos esse problema com relação a tudo isso, né, até na escola lá que a gente tinha problemas em fazer pequenas reformas, né, não podia colocar uma lâmpada, né, mas no entanto... Os professores estão adorando essa sua fala. Só que eles têm horário, porque assim começa o ATPC da escola. E eles estão pedindo aqui encarecidamente que se você volta no próximo ATPC, o Biratã,
para você continuar, porque eles não querem ficar só com a gravação, eles querem te ouvir falando, Biratã, porque sua fala é riquíssima, você fala com uma propriedade incrível de todas essas vivências que você tem, da cultura indígena, né? Você vive isso, o seu dia a dia, é a sua vida, e então eles gostariam muito, volta, por favor, eles estão colocando no chat, você pode voltar, o Biratã, no próximo ATPC, para continuar a sua conversa com eles? A gente pode sim, pode sim, com certeza. Porque, então, porque é assim, o Biratã, eu só explicando para você, de terça-feira é um dia bastante puxado, assim, para eles e para nós também, de bastante ATPCs. É um dia que eles têm ATPC com o CMSP, lá com a EFAP, depois eles têm ATPC conosco, e depois eles voltam para o ATPC da escola. Então, eles não conseguem ficar aqui porque eles têm o horário que eles têm que entrar no ATPC da escola. Então, eles querem muito que você volte aqui para a gente contar com você no próximo ATPC. Vamos lá, então, só para finalizar, né, Cléo, você colocou aí algo, já agradecendo todos que estão aí presentes, né, e eu gostaria de mais interações. Projetando, assim, Biratã, você já vai finalizar, para continuarmos depois? Não, pode colocar, que eu já finalizo, depois a gente conversa sobre outras coisas também. Eles têm muitas dúvidas, o Biratã, eles querem perguntar um monte de coisa para vocês, então a gente vai ter que fazer um bate-papo aqui para eles irem perguntando e você respondendo, tá bom? Quem puder ficar um pouquinho ainda, a gente finaliza aí. Só tem mais uns 2 slides. Combinado. Tá bom? Vai lá, Thaisa. Bom, até a próxima. Bom dia para vocês. Tchau. Bom dia. Não se preocupem, quem tiver que sair, a gente manda a gravação depois, tá bom? Fiquem tranquilos. Nós vamos seguir aqui. Bom dia. Bom dia, Cléo. Tchau, gente. Tchau. Bom dia para quem não pode falar no outro ATPC. Tchau. Tchau. Gratidão. Colocou, Thaisa? Coloquei, estão vendo? Não. Espera aí, então. Ainda não. Não, ainda não. Mas é que, na verdade, Cléo, a gente, a nossa educação, que nem você vê, né, é colocado para nós. Sim, agora estamos. Tchau, pessoal. Excelente fala. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns, obrigada. Muito bom mesmo. Quero passar mais um, Thaisa. Na verdade, algumas das nossas comunidades indígenas no estado de São Paulo, alguns números, né, de quem somos em todo o estado ainda, né, importante evidenciar, né, para a gente valorizar os nossos aqui no nosso estado também, né. A gente conta de um macro, depois a gente vem para o micro, que é o estado, até chegar na nossa região aqui, onde a gente pode levar esses alunos para essas vivências, né. Pode passar mais um? Porque eu estava falando da parte ambiental, né? Aqui nesse mapa é da onde eu estou falando, é a minha comunidade, né? Então, essa parte, essa estrada no meio, as habitações aqui, a gente optou por fazer as habitações próximo da estrada e não num local só, para evitar desmatamento, essas coisas, como eram as nossas habitações no passado, né? Então, nós temos aqui a nossa escolinha, né? Então, está marcada aí nossa escolinha, a parte onde a gente tem a nossa casa de oração, mais na parte central, né? Nossa, onde está sinceramente. Onde está a minha foto lá em cima, é onde nós temos nosso cemitério sagrado. Então, evidenciar que essa parte sociocultural das nossas populações indígenas, a importância para a preservação e manutenção dos ambientes naturais que existem. Então, evidenciar e trazer isso em comparação com o entorno. Quando você puxa no entorno da onde, nas adjacências, né, dos nossos vizinhos, muitos já estão com grandes pastagens. Então, a gente dá para fazer uma comparação, né, usando da tecnologia de novo aí, né,
trazer, evidenciar um local com população indígena em um local sem essa presença indígena, né? Essa presença da população em geral, né? Que já estão num outro modo de vida, né? Pode passar mais um, Thaisa. Então, aqui eu trouxe aqui alguns integrantes da minha comunidade, né, para falar dessas diferentes linguagens que a gente tem, né, que um cocar que nós utilizamos, ou o uso de um colar, os nossos grafismos, nossas pinturas corporais, né, os nossos usos e costumes, né, o que isso tem a dizer da parte da nossa filosofia, da parte da nossa interação com o meio onde nós vivemos, né, onde esse grafismo a gente imita o ambiente onde nós vivemos. Então a gente tem que, se a gente destruir de alguma forma o ambiente onde nós vivemos, a gente destrói todas essas características que fazem parte da construção da nossa cultura. Então, trazer esses usos e costumes, evidenciar, né, qual é a função de cada um dentro da comunidade, qual é a função das mulheres, dos homens, enfim. Essas diferentes linguagens que a gente dá para ter nas nossas vestimentas e nos nossos adornos. Pode passar mais um, Cléo? Ainda evidenciar todas essas características que são ímpares, né? Aí, não só nos nossos utensílios, aqui eu trouxe alguns grafismos que estão presentes nesses utensílios, e o quanto que um grafismo desse, ele evidencia onde essa população se localiza, né? Então, a gente pega uma cestaria tupi-guarani da nossa região, e a gente compara com a cestaria lá do Xingu. Então, lá, as formas geométricas que eles utilizam, né, nessa cestaria vêm de acordo com algo que tem naquela região, né? Seja do casco de uma tartaruga, que a tartaruga é daquela região central ali, seja de um peixe, né? Então, são características que estão nos nossos utensílios, que diz muito sobre nossa cultura, né? Então, evidenciar, né, para a gente poder justamente quebrar esses estereótipos com relação às nossas culturas tradicionais. Pode passar mais um, Thaisa? Ou vai para o último já? Pode ir para o último. Aqui eu trouxe aqui quais são as tintas que nós utilizamos para fazer nossas pinturas. Tem o genipapo e o urucum aqui, tá? Pode passar o último aí. E minha bateria também acabou também. Acabando já, né, Biratã? E só agradecendo aí a paciência, a presença de todos, tá? Eu gostaria de mais interação, responder às pessoas mesmo aí, os questionamentos, que eu acho que a gente tem muito, que o aprendizado para nós, na cultura indígena, é esse aprender na troca, né? Onde não é mais na figura do professor, como sabe tudo, e nem passar essa importância, essa valorização só no aluno. Na verdade, para nós, esse aprender em comunidade, que é como nós passamos os ensinamentos, esse aprendizado ele se encontra nesse encontro com o outro, né? Nessa interação com o outro é onde está o aprendizado. Então, aí deixando só essa palavra, essa frase do Boaventura Santos, né, que trabalha bastante essa parte dos conhecimentos tradicionais, que é justamente isso: nós não pertencemos à natureza, né? Não é a natureza que nos pertence. Nós não pertencemos à natureza. Não é a natureza que nos pertence, né? Então, é nós que fazemos parte desse meio, né? E não o meio que faz parte de nós, né? Então, quando a gente faz isso, essa reflexão, a gente consegue valorizar e respeitar o meio onde nós vivemos.
Ayoeté, muito obrigado, e a gente volta aí a esse bate-papo aí. Espero ter contribuído um pouquinho, tá? E para a reflexão aí dos nossos educadores. Tá bom, Biratã, maravilhoso. O professor Rafael quer falar um minutinho, Biratã, vou passar a palavra para ele. O Rafael, pode falar, Rafael. Mas você pode pôr uma blusinha em cima. Mas não está tão feio, não, já testou. Rafael, professor Oi, Rafael. Agora sim, tá funcionando? Tá sim. Ah, tá, é que eu tive que fazer manual. Adorei a fala do professor Ubiratã, né, indígena também, muito importante. Eu só queria fazer um adendo, porque eu achei muito importante, porque desde a conquista, né, a ocupação aí do território dos povos indígenas, né, nós tivemos aí guerra no período de Dom João, nós tivemos ataque em determinadas épocas, nós tivemos aí a SPI na Primeira República, que nunca respeitou os índios, né, eram imposições. O governo militar também não respeitou tanto, né, e agora, né, eu também, como professor, de alguma forma com influências eurocêntricas, eu não sei como trabalhar exatamente os indígenas, por isso que eu acho importante, não só nas nossas matérias, quanto no contato com os trabalhos de formação, pelo menos 5 pautas são necessárias: a questão dos indígenas e o meio ambiente, o combate ao feminicídio e a desigualdade de gênero, a questão e outras questões que eu poderia falar, mas eu vou tentar ser mais rápido. Então, acho que o que nós podemos fazer é dar os espaços para vocês, não só nas formações quanto nas escolas, e tentar fazer um debate horizontal, para que possamos construir políticas públicas e educacionais para que nós tenhamos o respeito aos povos originários, o respeito à educação e contribuir com uma sociedade plural, colocando vocês em todos os setores de debates. É o que nós podemos fazer nesse momento enquanto professores, e esse foi um espaço importante, o Edmilson em outro momento, né, para que façamos um debate horizontal, para que vocês tenham cada vez mais espaço nas terras, nos debates políticos, nos debates educacionais. E eu coloco uma questão só para finalizar: a resistência. Eu acho que isso que você faz e os demais indígenas caciques fazem, seja em formações ou ir nas escolas ou em outros espaços, são resistência, e acho que isso que tem que se continuar. A questão indígena assim como o riso, né, como dizia o Paulo Gustavo em homenagem a ele, né, é resistência. Então é resistir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária e que respeite a equidade entre indígenas e não indígenas e todos os demais. Muito obrigado, Cléo. Valeu, professor Rafael. O Biratã quer complementar a fala do professor, Biratã? Eu queria só agradecer aí, né, na verdade, a fala persistente, e puxou bastante aí na parte histórica, que é algo que eu gosto também, e tenho as minhas reflexões aí, né, principalmente, que nem o professor bem colocou aí, desde do período pombalino lá, que ele deve saber muito bem aí, né, quando houveram as proibições aqui no país, né, com a Primeira República, enfim, quando no início do século XX ainda instituiu o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio aqui no país, o quanto que além de todo esse retrocesso e esse negacionismo que já existia lá no início do século XX, a gente vê no século XXI esse integracionismo, querendo integrar ainda as populações indígenas, né, negando as nossas origens, né, o nosso povo, né. Então, é importante trazer que o século XX foi o século onde o genocídio com relação às populações indígenas, né, esse holocausto que muitos de nós, educadores ou brasileiros mesmo, a gente, como diria o meu grande mestre, o professor José Pacheco, né, que é o idealizador da Escola da Ponte, ele fala o seguinte, que trazendo uma fala de Lenin, né, que fala assim que o brasileiro, né, tem a síndrome do vira-lata, né, valoriza o que é de fora, né, valoriza o holocausto que aconteceu na Alemanha, porém o holocausto, essa dizimação das populações indígenas que houve
que houve aqui no país e na atualidade ainda está acontecendo, né, que nem eu tive relatos agora de trocas de tiros lá entre os Yanomamis e os garimpeiros lá no norte do país, né, isso acontecendo ainda nos dias atuais. Então, é importante trazer em evidência esse holocausto que houve com relação às populações indígenas, né, evidenciado na Comissão da Verdade aí, lá no governo Dilma, lá ainda, que ela implementou a Comissão da Verdade, que trouxe em evidência todo esse massacre que houve com as populações indígenas nesse período da ditadura, né, que as pessoas confundem muito o militarismo com a ditadura, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, então é importante frisar todo esse massacre que houve com relação aos nossos povos. Obrigado, professor, pela sua fala. Então, gente, a gente agradece muito, muito obrigado, Biratã, de coração, por você ter aberto esse espaço para conversar conosco aqui, com os nossos professores. Obrigada mesmo. A gente sabe que a corrida aí para vocês também, porque assim como nós, vocês também têm aula aí, agora não sei se vocês estão no presencial ou estão à distância, mas vocês estão como nós, no ensino híbrido. Então, a gente agradece muito por você estar aqui conosco e a gente conta com você para o próximo ATPC, que será no dia 25 de maio, para que nós possamos dar continuidade a essa conversa aqui, tá bom? Desde já a gente agradece imensamente, né, Thaisa? Isso mesmo, muito obrigada ao Biratã pela sua participação, ele foi muito gentil, se colocou à disposição, quando nós estávamos no último ATPC com a educação escolar indígena, ele se colocou à disposição para estar nos auxiliando dentro dessa temática que é tão importante de ser discutida dentro das salas de aula, de ser trazida para as nossas escolas. Então, muito obrigada pela sua fala tão rica, por ter compartilhado tanto conhecimento conosco, gratidão mesmo, e aguardamos você na nossa próxima reunião de ATPC. Né, Cléo? E muito obrigada a todos os professores muito obrigada. Que estiveram presentes e participaram aqui conosco. Os que ficaram até agora e os que não puderam ficar também, Isso. A gente agradece imensamente, a gente envia depois a gravação para vocês. Um beijo grande, Biratã, fiquem com Deus. Eles pediram só um tchau, uma despedida, né, que você possa fazer em tupi ou no guarani, e traduzir para nós, né? Só um tchau, assim como você costumava fazer conosco lá na diretoria, se você puder, tá bom? Só para que eles conheçam. Pessoal, é difícil de aprender, é difícil a pronúncia, é difícil, mas a gente aguarda, Biratã, se você puder dar só esse tchau para a gente, tá bom? Eu não sei se ele ainda está aqui, Thaisa, porque a bateria dele estava acabando. Estava acabando, mas se ele não quiser agora, no próximo... próximo. Aí, com certeza, ele vai estar aqui, ele ensina a gente. Será que é o Jaúdio, né? Que fala... Jaúde. Jaúde. A gente acha que é assim, tá? Fica a confirmação do Biratã para o próximo ATPC. Agora eu não me lembro se esse é tchau ou se esse é o bom dia. Mas a gente sabe que tem um que é o Jaúde, né, Cléo? Que eles falam muito conosco, assim. Então, gente, muito obrigada. Beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo ATPC, se Deus quiser, estaremos com o Biratã novamente. Tchau. Beijo. Obrigado, tchau. Até o próximo. Tchau. Obrigado. Tchau.